É que eu vi aqui os nossos companheiros falarem de tanto crédito, só que esse crédito, olha, não chegou na ponta. É importante a gente deixar claro que para o micro, o MEI, o micro e o pequena empresa, o crédito não chegou. E para isso hoje, viu, Thaís, te respondendo, o que nós precisamos fazer é enxergar primeiro uma fase de transição, para que a gente possa, em seguida, retomar a economia, os negócios. Esta fase de transição, ela tem que ser urgente, através de medidas emergenciais, principalmente para, primeiramente, estancar o fechamento das empresas, estancar o desemprego que continua acontecendo, ajudar as micro e pequenas empresas que foram devastadas por esta pandemia e pelas restrições que foram impostas a elas. Essas empresas, elas têm hoje um passivo financeiro, e para isso nós precisamos postergar os pagamentos das parcelas vencidas. Nós estamos falando de uma fase de transição sobre aquilo que venceu e o empreendedor, o empresário, não consegue pagar. Ele tem um passivo tributário, porque como é que alguém está fechado e consegue pagar imposto? Temos esse passivo tributário, nós estamos pedindo insistentemente para postergar o pagamento desses impostos, dar uma carência, para que a empresa possa retomar as suas atividades. E, principalmente, nós temos um passivo oculto, que é um passivo dado pelo endividamento junto a fornecedores e junto a prestadores de serviço, inclusive na área trabalhista. Muitas empresas perderam renda, não conseguiram ter vendas, perderam clientes que migraram para as empresas que ficaram abertas. Um desequilíbrio total para a micro e a pequena empresa. E muitas desses clientes, migraram para o comércio digital, onde o micro e o pequeno não alcança, não atinge, não tem instrumentos. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil para o micro e o pequeno empreendedor. Esta fase de transição, com medidas emergenciais, é simplesmente para dar sobrevivência às empresas que não fecharam, para que, numa fase posterior, eles consigam, no pós-pandemia, voltar a seus negócios e a retomada das atividades. Portanto, eu fico aqui muito preocupado. Eu gostaria que esse crédito todo que foi falado aqui chegasse na ponta. Uma coisa importante que falaram aí, eu reconheço, que é o Fundo Garantidor. Nós, tanto o Pronamp, que foi comentado, como o FAMP do SEBRAE, são instrumentos fundamentais para fazer com que o crédito chegue na ponta. Mas o sistema bancário atual, ele não está preparado para isso. Nós precisamos ter outras redes. E o SEBRAE é um parceiro, por exemplo, das associações comerciais. Só no estado de São Paulo nós somos 420 canais fáceis para atingir a ponta. Mesmo porque o SEBRAE conhece todas as pequenas empresas, coisa que o sistema bancário, os bancos não conhecem. O Adilson, que está aqui, eu estava conversando com ele, provavelmente, pela sua estrutura de forma digital, de plataforma digital, provavelmente ele conheça boa parte dessas empresas. Mas é o SEBRAE que tem cadastro dessas empresas, é o SEBRAE que pode estar na linha de frente, né, através dos recursos do BNDES, para poder chegar na ponta, através de uma rede
uma rede estabelecida, por exemplo, como das associações comerciais. Mais uma vez, nós precisamos ter um programa de recuperação do comércio, do varejo e da micro e pequena empresa. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo. Basta andar pela cidade, você veja a quantidade de lojas físicas, pequenas lojas, fechadas. Não vão abrir mais. Quantos restaurantes estão fechados? Aquele restaurante que nós acostumávamos a ir, almoçar, jantar, está fechado. Alguns quase centenários, inclusive. A quantidade de desemprego na área dos restaurantes é impressionante. Eles estão há 1 ano e alguns meses, mais 4 meses, sem trabalho. Então, eu acho que é possível. Nós precisamos ter, mais uma vez, um olhar exatamente para o micro e o pequeno, que, conforme o Carlos Melles falou, é a maioria das empresas brasileiras e que mais emprega. Não adianta nós ficarmos olhando só para o grande. O BNDES, o Bruno falou, tem feito o possível na oferta de crédito, na oferta de recursos, mas é insuficiente. Nós precisamos entender que nós estamos, além da crise econômica, da crise sanitária, nós estamos vivendo uma grave crise social. Se nós não tivermos mecanismos para mitigar essa crise social, como você, Eduardo, falou, exemplo do México, nós vamos ter dificuldades para frente nesta retomada. Eu tenho conversado com muitos associados nossos, pequenos empresários, pequenos empreendedores. Cada história triste. Empresas de anos fecharam. Não foi dado nenhuma oportunidade para essa empresa se manter viva. Fala-se muito aqui, eu vi o Sérgio falar também dos Estados Unidos, etc., mas lá eles compareceram com recursos para garantir a sobrevivência das empresas. Aqui não houve nada. As atividades não essenciais, o varejo, o comércio, o serviço, pagaram a conta. Ninguém ajudou. É simples, desculpa falar em crédito, mas quem tomou crédito não consegue pagar, vai pegar mais crédito. Você tem razão, Eduardo, nós precisamos de um grande plano, um programa de ajuda, com a visão social para a recuperação do comércio, do varejo, principalmente, e das micro e pequenas empresas. Eu só queria fazer um comentário que o MEI, que foi aqui comentado, que é muito importante hoje na economia, nasce na associação comercial, através do nosso ex-presidente, o Guilherme Afife. Assim como o FAMP também nasce com o Guilherme Afife, que é a grande cabeça do micro e do pequeno empreendedor. A associação comercial, não só de São Paulo, pelo Brasil inteiro, é a casa do empreendedorismo, do empreendedor. É lá que se discute esses problemas, é lá que nós estamos prontos para ajudar o micro e o pequeno. Mas, Eduardo, nós precisamos de um programa de recuperação para manter as empresas que ainda estão sobrevivendo vivas, porque senão conseguirmos fazer isso, elas vão fechar também. E reitero, a ajuda não é só crédito. Tem outras formas para a gente poder ajudar essas empresas, as pessoas que perderam renda, né, em perder os seus empregos, famílias todas, né, foram devastadas desta forma totalmente desequilibrada de fecha-abre, fecha-abre. Você tem razão, precisamos olhar e criar um programa específico para resgatar a autoestima das pessoas. Se nós tivermos um programa emergencial para segurar as empresas ainda nessa convivência com a pandemia,
aí sim eu acredito que poderemos ter medidas de estímulo no pós-pandemia. Mas eu quero fazer alguns comentários aqui. Primeiro das mulheres. Eu acredito muito na mulher empreendedora. No Brasil todo, nós somos mais de 2.200 associações comerciais, mas eu acompanho muito de perto o estado de São Paulo. E aquele cabeça do casal, o marido que perdeu o emprego, é a mulher trabalhando em casa que está sustentando a família. Eu viajo pelo interior e eu vejo, tem vários casos. Portanto, hoje a mulher empreendedora é uma realidade. Inclusive na nossa associação comercial e na FACESP, nós damos uma atenção muito grande. Instalamos um conselho da mulher empreendedora e que tem se desenvolvendo grandes trabalhos. Mas quero falar também mais um pouco sobre o crédito. A Associação Comercial criou uma sociedade de crédito direto, a Secrédito, para atingir o microempreendedor, dando créditos de baixo valor, também numa plataforma totalmente digital, assim como o Banco Original. Eu não quero competir com o Banco Original, estou longe disso, mas nós estamos atendendo os nossos associados, dando pequenos créditos. Também criamos na Associação Comercial a Faculdade do Comércio, a FAC São Paulo, que visa requalificar o trabalhador, o comerciário, no comércio digital. Foi comentado aqui que o comércio digital, só para vocês terem um dado, cresceu de 2020 mais de 120%. É o que salvou o comércio. E hoje, quem não se requalificar para o comércio digital, dificilmente poderá participar do mercado, do varejo, né? Também temos a Associação Comercial, nós quisemos, como foi dito aqui, né, uma marketplace, onde o pequeno empresário que não tem esses instrumentos possa oferecer o seu produto, os seus serviços, através de um marketplace chamada Vitrine Sampa. Nós estamos fazendo o que é possível para ajudar o empreendedor, principalmente, logicamente, o micro e o pequeno. Portanto, fica aqui uma mensagem de otimismo, principalmente. Eu sou otimista por natureza, mas de otimismo, porque eu acredito que nós vamos conseguir, viu, Thaís, no pós-pandemia, recuperar a economia, vamos ter um desenvolvimento econômico com certeza, porque eu acredito, acima de tudo, que o Brasil é um país que tem uma vitalidade na economia, mas principalmente eu acredito no brasileiro, né? O brasileiro ele é extraordinariamente preparado para enfrentar desafios e é essencialmente trabalhador. Então, eu, com certeza, acho que no pós-pandemia nós vamos ter surpresas, inclusive na retomada. Mas, antes de tudo, nós precisamos cuidar das empresas no pré-pandemia. Sustentar essas empresas para que elas possam realmente estarem vivas na sequência. Muito obrigado.